Hoje, a gente vai mergulhar em um dos problemas de saúde global mais urgentes e, ao mesmo tempo, silenciosos da nossa época: a enorme diferença entre homens e mulheres quando o assunto é suicídio. Para a gente ter uma ideia da dimensão disso, os números são realmente alarmantes. Só nos Estados Unidos, uma vida perdida por suicídio a cada 11 minutos. E se a gente olhar para o mundo todo, o cenário é ainda mais grave. A Organização Mundial da Saúde estima que quase 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos em todo o planeta. Mas o que está por trás desse número gigantesco é uma disparidade que choca. Os homens representam quase 80% de todas essas mortes. É uma diferença enorme. E isso nos leva a um paradoxo, sabe? Uma situação bem complexa e preocupante que está no centro dessa crise toda. Funciona assim: embora as mulheres recebam mais diagnósticos de depressão e, estatisticamente, tentem mais o suicídio, são os homens que acabam morrendo numa taxa muito, mas muito mais alta. E olha, isso não é uma tendência isolada de um país só não. Esse padrão se repete em tudo quanto é lugar. Os dados dos Estados Unidos e do Reino Unido, por exemplo, mostram exatamente a mesma coisa. Então, a grande questão é: o que está por trás dessa diferença tão persistente e tão fatal? O que explica essa lacuna? Para começar a entender, a gente precisa olhar para um ponto-chave: as pressões culturais, a forma como a sociedade molda a saúde mental dos homens. Desde criança, em muitas culturas, os meninos são ensinados a engolir o choro, a suprimir a vulnerabilidade, porque demonstrar emoção é visto como sinal de fraqueza, e não como algo simplesmente humano. E qual a consequência direta disso? É alarmante. Os homens são muito menos propensos a procurar ajuda profissional antes de uma morte por suicídio. Os números não mentem. Então, em vez de buscar ajuda formal, o que acontece? Muitos acabam recorrendo à automedicação com álcool e outras substâncias, o que na verdade só aprofunda a depressão e aumenta a impulsividade, vira uma bola de neve. E essa cultura do silêncio acaba mascarando, escondendo outros fatores de risco muito importantes que também contribuem para essa crise. Coisas como a perda de um emprego, o estresse financeiro, um sentimento profundo de isolamento, tudo isso pode criar um efeito dominó, sabe? Especialmente quando alguém sente que precisa enfrentar tudo isso sozinho, em silêncio. Tem até um comentário interessante que aponta que no cenário da mídia atual, a dor masculina não vende. A ideia é que o sofrimento dos homens muitas vezes é ignorado porque simplesmente não gera o mesmo engajamento ou atenção. Outro fator crucial nessa história é a escolha dos métodos. Os homens tendem a usar meios mais letais. Nos Estados Unidos, por exemplo, as armas de fogo são responsáveis por mais da metade das mortes por suicídio entre eles. Isso deixa uma margem muito menor para uma intervenção ou para a sobrevivência. Certo. Então, se o suicídio é algo que pode ser evitado, como os especialistas acreditam, como é que as estratégias de prevenção podem ser repensadas para lidar com essa realidade? Bem, o primeiro passo, talvez o mais fundamental, é quebrar essa cultura do silêncio. É preciso desafiar o estigma que impede especialmente os homens de falar sobre o que sentem e de pedir ajuda. E uma mudança poderosa pode começar com algo que parece simples: a nossa linguagem. Especialistas recomendam usar morte por suicídio em vez de cometer suicídio. A palavra cometer carrega um peso de crime, de culpa, que só afasta quem precisa de ajuda. E mais, programas direcionados que levam o apoio aonde os homens já estão, como em locais de trabalho da construção civil, por exemplo, estão se mostrando muito eficazes. Eles criam espaços seguros para que essas conversas possam acontecer. E tudo isso nos leva a uma questão final, que é crucial. Se a gente já conhece os riscos, se já entendemos as pressões sociais, o silêncio é algo que ainda podemos nos permitir? Porque a verdadeira mudança só começa quando a gente transforma essa consciência toda em ação.